Olá, nesse tópico falaremos do conversor CCCC não isolado Zeta. O conversor Zeta só foi proposto em 1989, 12 anos após a apresentação do conversor CPIC na literatura. Esse é um conversor chamado de Dual CPIC, porque, ao contrário do conversor CPIC, apresenta uma característica de fonte de tensão na entrada e uma característica de fonte de corrente na saída. Então, o conversor Zeta é composto de um conversor buck-boost na entrada, se observarmos a figura que foi retirada diretamente do artigo, tem-se a fonte de alimentação VI, o interruptor S e o indutor L1, justamente na mesma posição que estariam no conversor buck-boost convencional. Por sua vez, o indutor L2, o capacitor C2 e a carga encontram-se na mesma posição que estariam no conversor buck. Outra curiosidade é que esse conversor, chamado de Dual CPIC, também foi denominado Zeta, como uma referência ao sexto conversor CCCC não isolado básico proposto na literatura, em uma associação direta com a sexta letra do alfabeto grego, alfa, beta, gama, delta, epsilon e, por fim, zeta. Nessa figura é possível constatar a dualidade entre os conversores CPIC e Zeta. O conversor Zeta apresenta uma corrente de entrada descontínua, ao passo que o conversor CPIC apresenta uma corrente de entrada contínua. Por outro lado, a corrente do estágio de saída do conversor Zeta é contínua, ao passo que, em virtude da posição do diodo e do interruptor no conversor CPIC, a corrente entregue ao estágio de saída composto pelo capacitor C2 pela resistência de carga é descontínua. Então, de forma geral, pode-se inferir que os conversores Chuk, CPIC e Zeta são variações topológicas entre si, sendo esses conversores de quarta ordem, que, por sua vez, utilizam dois indutores e dois capacitores. Rearranjando a posição dos elementos no circuito, de tal forma que se obedeça leis básicas de circuitos elétricos e magnéticos e que o circuito seja funcional, só é possível obter essas três configurações. Naturalmente, é possível rearranjar a posição dos elementos e obter estruturas diferentes, mas com o mesmo princípio de funcionamento e efetivamente os mesmos resultados que aqueles obtidos pelos conversores Chuk, CPIC e Zeta. Então, de forma geral, pode-se afirmar que topologias mais complexas derivam basicamente dos conversores buck, boost e buck-boost, uma vez que essas três estruturas também permitiram obter os conversores de quarta ordem. Vamos agora estudar a operação do conversor Zeta em modo de condução contínua, começando pela análise das etapas de funcionamento. Na primeira etapa, o interruptor S é comandado a conduzir e dessa forma fica aplicada uma tensão igual à tensão de entrada ao indutor L1. Por sua vez, o capacitor de acoplamento C1 se descarrega, fornecendo energia tanto para o indutor L2 quanto para o estágio de saída, composto pela associação em paralela de C2 e da carga. Na segunda etapa, o interruptor S é bloqueado, desconectando a fonte de alimentação do restante do circuito e, dessa forma, tornando a corrente de entrada descontínua. O indutor L1 se descarrega, fornecendo energia para o capacitor C1, e o indutor L2 também se descarrega, fornecendo energia para o estágio de saída. Verifica-se que, assim como na etapa anterior para o interruptor, circula no diodo uma corrente que é igual à soma das correntes nos dois indutores L1 e L2. Sendo uma configuração dual do conversor CPIC, a corrente de entrada é descontínua e a corrente do estágio de saída é contínua. Uma desvantagem em relação aos conversores Chuk CPIC é que o interruptor não se encontra conectado ao mesmo nó de referência,
da fonte de alimentação e da carga, demandando, portanto, a utilização de circuitos de comando isolados, a menos que seja alterada a posição do interruptor S da parte superior para a parte inferior, assim como fizemos para o conversor buck. Esse é um conversor que pode operar tanto em modo abaixador como em modo elevador, porém, amplas taxas de conversão entre a entrada e a saída não podem ser obtidas em função da necessidade de valores extremamente baixos ou extremamente elevados de razão cíclica, o que não é factível em aplicações práticas em virtude de não idealidades do circuito. Apenas como referência, mostramos nesse slide o circuito equivalente do conversor zeta, que mostra a característica dos estágios de entrada e saída. No estágio de entrada, temos então a fonte de alimentação VI, caracterizando então o aspecto de fonte de tensão, e no estágio de saída, correspondente à associação série entre L2 e o paralelo de C2 e da carga, tem-se uma fonte de corrente IO, denotando então a característica de fonte de corrente na saída. Para realizar a análise matemática do conversor zeta operando em modo de condução contínua, é necessário considerar tanto as etapas mostradas anteriormente quanto as formas de onda teóricas associadas aos elementos do estágio de potência, conforme está apresentado nesse slide. Constata-se que as correntes nos indutores não se anulam, como é de se esperar, e além disso, circula pelos semicondutores uma corrente correspondente à soma das correntes instantâneas nos dois indutores, caracterizando então um aumento dos esforços de corrente em comparação aos conversores buck e boost. Na primeira etapa de funcionamento, fica aplicada uma tensão ao indutor L1 igual à tensão de entrada. Então, considerando a equação que define o comportamento da tensão no indutor e considerando que tanto a ondulação de corrente pico a pico quanto o intervalo de tempo são conhecidos, é possível obter a expressão que permite calcular a ondulação de corrente no indutor L1 para a primeira etapa. Já na segunda etapa, a tensão em módulo aplicada ao indutor L1 é igual à tensão no capacitor C1 e, de forma análoga, pode-se obter a expressão mostrada. O mesmo procedimento é válido para o indutor L2, que na primeira etapa fica submetido a uma tensão correspondente a VI menos VCI mais VO, sendo assim possível obter a ondulação da corrente pico a pico para a primeira etapa e, de forma semelhante, na segunda etapa, o indutor fica submetido à tensão de saída, resultando também numa equação bastante simples. Aplica-se agora o princípio do balanço volt-segundo aos dois indutores, sendo possível então obter duas expressões que permitem calcular a tensão média no capacitor de acoplamento C1. Igualando-se essas expressões, é possível obter a expressão do ganho estático. O ganho estático é exatamente idêntico àquele dos conversores buck-boost, Chuk e CPIC. E dessa forma, para razões cíclicas menores que meio, o conversor zeta opera em modo abaixador. Para razão cíclica igual a meio, a tensão de entrada é igual à tensão de saída. E para uma razão cíclica maior que meio, o conversor zeta atuará como um conversor elevador. Além disso, deve-se ressaltar que a tensão no capacitor de acoplamento VC1 é exatamente igual à tensão de saída, associada ao ganho estático. Utilizando-se a expressão do ganho estático e as expressões anteriores que definem a ondulação de corrente pico a pico, é fácil determinar as indutâncias de filtro L1 e L2 em função de parâmetros conhecidos, a saber, razão cíclica, tensão de entrada, frequência de comutação e a ondulação de corrente estipulada em projeto. Além disso, constata-se que a indutância é inversamente proporcional tanto à frequência de comutação quanto à ondulação estipulada em projeto. Além disso, pode-se calcular
a capacitância de acoplamento C1, considerando que o capacitor se descarrega na primeira etapa de acordo com a corrente de saída. Assim, empregando-se a expressão que define a corrente em um capacitor, pode-se obter a equação que permite calcular a capacitância C1. Novamente, quanto maior a ondulação de tensão pico a pico desejada, menor a capacitância e vice-versa. Por sua vez, o capacitor C2 se carregará quando a corrente instantânea em L2 for maior que a corrente média de carga. Nesse caso, supõe-se que a corrente de carga não apresenta ondulação de alta frequência, para simplificar a análise. E, além disso, o capacitor C2 se descarregará quando a corrente instantânea em L2 for inferior à corrente média de carga. Assim, calculando-se a área mostrada na cor cinza, que delimita o triângulo mostrado na figura, é possível obter a quantidade de carga armazenada no capacitor C2. Empregando-se a definição de capacitância como sendo uma relação entre a quantidade de carga e a ondulação de tensão pico a pico, é possível obter a expressão final para o cálculo de C2. Deve-se ressaltar que no projeto de um conversor real, também é necessário definir os esforços de corrente e tensão dos elementos semicondutores, visando a escolha dos dispositivos comerciais mais adequados para o projeto. Como foi anteriormente mencionado na análise qualitativa, a corrente que circula tanto pelo interruptor quanto pelo diodo corresponde à soma das correntes instantâneas nos indutores L1 e L2. Lembramos que isso também ocorre tanto no conversor Chuk quanto no conversor CPIC. Assim como nos demais conversores de quarta ordem, é possível obter as retas que representam as expressões instantâneas das correntes dos dois indutores, na primeira etapa de operação, conhecendo-se dois pontos associados à análise das formas de onda. Além disso, os indutores L1 e L2 possuem correntes médias que são iguais à corrente de entrada e à corrente de saída, respectivamente. Logo, aplicando-se o conceito de valor médio e de valor eficaz à primeira etapa de operação, é possível calcular o valor da corrente média no interruptor e também da corrente eficaz nesse elemento. Considerando-se que a ondulação da corrente é pequena ou até mesmo desprezível, a expressão original que permite calcular a corrente eficaz no interruptor pode ser simplificada da forma apresentada no slide. Para determinar o esforço de tensão no interruptor controlado, deve-se analisar a segunda etapa de funcionamento, sendo que, analisando-se a malha composta pela fonte de alimentação VI, o interruptor e o indutor L1, constata-se que a tensão aplicada a esse semicondutor é igual à tensão de entrada menos a tensão no indutor L1. E isso corresponde à soma das tensões de entrada e de saída. Então, assim como nos demais conversores de quarta ordem e no conversor buck-boost, há um aumento dos esforços tanto de corrente quanto dos esforços de tensão em comparação aos conversores buck e boost convencionais. Agora, para determinar os esforços de corrente no diodo, deve-se considerar as correntes nos indutores L1 e L2 na segunda etapa de funcionamento, as quais podem ser obtidas a partir da análise das condições do circuito e das formas de onda previamente apresentadas. Resolvendo-se as integrais correspondentes, é fácil determinar a corrente média e a corrente eficaz no diodo e, assim como para o caso do interruptor controlado, se a ondulação da corrente no indutor for pequena, pode-se desprezá-la na expressão original, resultando em uma forma simplificada mostrada na parte inferior do slide.
Retomamos agora a primeira etapa de funcionamento, na qual o diodo permanece bloqueado e submetido a uma tensão reversa igual à soma da tensão L2 e da tensão de saída. Naturalmente, isso corresponde à soma das tensões médias de entrada e de saída. Além disso, pode-se determinar a resistência de carga, que corresponde à potência nominal do conversor, por meio de uma expressão bastante simples, que equivale a elevar a tensão média de saída ao quadrado e dividir o valor resultante pela potência desejada. Agora vamos analisar a operação do conversor zeta no modo de condição descontínua, lembrando que essa condição depende de uma combinação de fatores em termos não só da indutância de filtro, mas também da tensão de entrada, da corrente na carga e da frequência de comutação. A condição descontínua, no caso dos conversores de quarta ordem, caracteriza-se pela existência de uma terceira etapa, na qual as correntes nos indutores apresentam o mesmo valor em módulo, mas sentidos diferentes. Então, de forma geral, o modo de condição descontínua em qualquer conversor básico não isolado é caracterizado pelo bloqueio do diodo ao final da segunda etapa de funcionamento. No caso particular do conversor zeta, quando o interruptor é comandado a conduzir, a corrente no indutor L1 cresce linearmente de um valor mínimo, correspondente à corrente da terceira etapa, até um valor máximo. Constata-se ainda que o indutor L2 é carregado segundo a descarga de C1, que por sua vez também acaba fornecendo energia para o estágio de saída. E nessa condição também o capacitor C2 se descarrega. Nessa etapa, o indutor L1 se descarrega, fornecendo energia ao capacitor de acoplamento, e o indutor L2 também se descarrega, fornecendo energia ao estágio de saída. Essa situação persiste até que os indutores se descarreguem completamente e o diodo seja bloqueado naturalmente ao final da segunda etapa de operação. Com o bloqueio do diodo no final da segunda etapa, as correntes nos indutores passam a assumir um comportamento de livre circulação, sendo que a soma dessas duas correntes resultará em um valor nulo, porque as correntes apresentam o mesmo valor em módulo, mas sentidos opostos. E nessa condição, tanto o interruptor quanto o diodo estão bloqueados. Isso acontecerá até que o interruptor seja comandado a conduzir, dando início a um novo ciclo de comutação. A análise das etapas de operação anteriores permite obter as formas de onda teóricas que representam o funcionamento do circuito. Constata-se então que na terceira etapa de operação as correntes nos indutores L1 e L2 permanecem constantes, porém, ao somar essas duas correntes instantâneas, obteremos um patamar nulo na terceira etapa. Então, isso caracteriza a descarga completa desses dois indutores, assim como foi apresentado para os conversores Tchuk. E a partir da análise das etapas de funcionamento e das formas de onda, conseguiremos realizar a análise matemática do circuito apresentada na sequência. Aplicando-se a equação que define o comportamento da tensão em um indutor aos dois indutores de filtro L1 e L2 e também a análise da primeira e da segunda etapas, é possível obter expressões bastante simples mostradas nesse slide. Além disso, é necessário aplicar o balanço volt-segundo aos indutores, sendo possível obter uma equação para calcular a tensão média no capacitor C1 e a outra equação que permite calcular o tempo de descarga dos indutores. Substituindo-se a equação anterior, associada a TD, na equação que define a tensão média no capacitor de acoplamento, constata-se que esse elemento fica submetido a uma tensão média correspondente à tensão de saída.
Além disso, substituindo-se esse parâmetro na primeira expressão, é possível obter o ganho estático do conversor em função da razão cíclica, do período de comutação e do tempo de descarga dos indutores. Além disso, por meio da análise das formas de onda, das condições do circuito e aplicando-se o princípio da equação da reta, é possível escrever as expressões instantâneas que definem o comportamento das correntes dos indutores para as 3 etapas que definem o modo de condução crítica. Agora vamos calcular as correntes médias nos indutores L1 e L2, resultando em 2 expressões associadas à corrente média de entrada e à corrente média de saída. Além disso, por meio das expressões que definem o comportamento da ondulação de corrente pico a pico nos indutores, é possível calcular o valor máximo dessas correntes em função dos parâmetros mostrados nas 2 equações da parte inferior do slide. Logo, substituindo-se os valores máximos das correntes nos resultados obtidos a partir das integrais anteriores, é possível obter os valores mínimos das correntes dos 2 indutores. Lembramos ainda que na terceira etapa, esses indutores possuem correntes iguais em módulo, porém em sentidos opostos. Daí a associação de um sinal negativo à corrente no indutor L2. E por meio da manipulação das equações anteriores, conseguimos finalmente obter uma expressão que define o ganho estático do conversor zeta em modo de condução descontínua. Novamente, verificamos a dependência desse modo de operação de condições de operação do circuito em termos não só da razão cíclica, mas também da tensão de entrada, da indutância equivalente associada à conexão em paralelo das indutâncias L1 e L2, à frequência de comutação e também à corrente na carga. Analisando-se as equações anteriores, é fácil obter a expressão que permite calcular o tempo de descarga dos indutores. E aqui também mostramos a característica de saída do conversor zeta, que é idêntica àquela mostrada para os conversores Chuck e Cepic. E também semelhante àquela válida para o conversor buck-boost, com a diferença de que, nesse caso, deve-se considerar a indutância equivalente, correspondente à associação em paralelo de L1 e de L2. À esquerda da linha pontilhada tem-se o modo de condução contínua, na qual o ganho estático permanece constante quando há uma variação daquele parâmetro associado à combinação de 4 variáveis, ou seja, indutância de filtro, corrente na carga, frequência de comutação e a tensão de entrada. À direita da linha pontilhada, o ganho estático varia de acordo com esse parâmetro resultante, e na linha pontilhada temos a operação no modo de fronteira, também conhecido como modo de condução crítica, que é quando a corrente no indutor se anulará justamente ao final da segunda etapa de funcionamento, ou seja, ao final do período de comutação. Nessa condição, então, o tempo de descarga dos indutores é exatamente igual ao tempo de bloqueio do interruptor, resultando na equação mostrada. Além disso, as ondulações pico a pico de corrente nos indutores L1 e L2 são iguais ao dobro das correntes média de entrada e de saída, respectivamente. Substituindo-se essas condições nas expressões anteriores que representam a ondulação pico a pico, é possível obter os valores críticos para as indutâncias L1 e L2, que permanecem associadas em paralelo, resultando em uma indutância equivalente crítica, que permite, então, obter o valor limite para a operação no modo de condução crítica. Para uma indutância de filtro equivalente menor que o valor crítico, o conversor operará em modo de condução descontínua, caso contrário, operará em modo de condução contínua. Assim como para os demais conversores CCCC básicos não isolados, estudados
anteriormente, as capacitâncias de filtro são obtidas por expressões diferentes nos modos de condução contínua e descontínua. No caso do conversor zeta, o capacitor C1 se descarregará na primeira etapa de operação, sendo que por ele circula uma corrente igual à corrente média no indutor L2. Isso ocorrerá durante um intervalo de tempo correspondendo ao intervalo entre T1 e T1, sendo que T1 é o tempo de condução do interruptor. Então, a partir da análise das formas de onda mostradas, pode-se aplicar a definição da corrente do capacitor, considerando as condições de operação do circuito, sendo que o instante T1 pode ser obtido a partir da equação da reta associada ao indutor L2, que foi mostrado anteriormente. Logo, substituindo-se os parâmetros na primeira equação mostrada e resolvendo a integral, é possível obter a expressão que permite o cálculo da capacitância de acoplamento no modo de condução descontínua. No modo de condução descontínua, o capacitor C2 se carregará no intervalo em que a corrente instantânea no indutor L2 for maior que a corrente média de carga. Isso ocorre entre os instantes de tempo T2 e T3, que, por sua vez, podem ser obtidos a partir das equações das retas associadas ao comportamento da corrente instantânea no indutor L2 mostradas anteriormente. Calculando-se a área do triângulo mostrado na figura, correspondente à região delimitada em cinza, é possível calcular a quantidade de carga armazenada no capacitor e considerando a definição de capacitância como sendo a quantidade de carga dividida pela tensão, pode-se finalmente chegar à expressão que permite calcular a capacitância C2. Agora vamos analisar as formas de onda das correntes e tensões instantâneas nos elementos semicondutores, visando determinar os esforços de corrente e de tensão. Além de os esforços serem maiores nos conversores abaixadores e elevadores, em modo de condução descontínua, deve-se considerar que as correntes possuem elevado valor de pico, que se traduzem em um aumento das perdas por condução, limitando então a aplicação do modo de condução descontínua a potências menores, visando preservar o rendimento da estrutura. Anteriormente foram determinadas as expressões instantâneas para as correntes nos dois indutores na primeira etapa de funcionamento e aplicando-se o conceito de valor médio e valor eficaz é possível obter as equações que permitem calcular os esforços de corrente no interruptor. Além disso, deve-se analisar a segunda etapa de operação, na qual o interruptor controlado fica submetido a uma tensão de bloqueio igual à soma das tensões médias de entrada e de saída. De forma análoga, no diodo circulam as correntes nos indutores L1 e L2, cujas expressões foram determinadas anteriormente. Assim, resolvendo-se as integrais mostradas, é possível calcular a corrente média e a corrente eficaz no diodo. Na primeira etapa de operação, que corresponde ao pior caso para a análise da tensão reversa aplicada ao diodo, pode-se chegar à conclusão que o diodo, na condição de bloqueio, está submetido a uma tensão reversa equivalente à soma das tensões médias de entrada e de saída. Isso também acontece para os demais conversores abaixadores elevadores, a saber, o conversor buck-boost, o conversor Chuck e o conversor CPIC.